situação está difícil, é verdade. Mas nós temos que resolver isso da melhor forma possível. Eu sempre costumo deixar isso bem claro. Você faz parte do problema ou faz parte da solução? Eu tento fazer parte da solução. E você? Diga lá, família Tricolor, uma sexta-feira abençoada para todos nós, com muita saúde e felicidades. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Tamo junto, Flusão, lealdade Tricolor, sempre. Ok? Galera, sempre eu tenho que agradecer. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É fantástico tê-los aqui conosco, ok? Muito obrigado mesmo. Família, eu sou Portela Leite e venho trazer um assunto para vocês refletirem, ok? Vamos desenrolar um papo maneiro? Mas eu quero que vocês me respondam, quero que vocês perguntem, quero que vocês interajam, para saber o que vocês acham, ok? Vamos lá, vamos botar assim de uma forma hipotética, um exemplo que eu vou dar a vocês. Vocês veem uma pessoa se acidentando na rua, uma pessoa que foi atropelada, caiu na rua. Como é que você vai fazer? Você vai chegar correndo, pegar ela pelo colo, tacar ela dentro do carro e correr para o hospital? Ou você vai chegar, vai procurar imobilizar sua coluna vertebral, procurar fazer um primeiro socorro ali, do que você tem ciência do que pode fazer, e ligar para a ambulância? Ou se você não sabe fazer nada desse nível, você pode simplesmente tentar isolar a área e ligar para a ambulância. O que você faria? Essa é a questão. Às vezes, você na boa intenção, estou partindo da boa intenção, vai querer pegar aquela pessoa no colo, jogar no carro para ir para o hospital, ali você termina de arrebentar o que já estava machucado. Então por isso que é aconselhado ir com cuidado, com inteligência, para tentar resolver esse problema. Por que eu digo isso? Por que eu fiz esse parâmetro? A nossa situação hoje está crítica. Mas sabe por que está crítica? Ainda não está tão crítica, mas está ficando crítica. Sabe por que está crítica? Porque tem muita gente tocando o terror desde o início do campeonato, rezando para estar cada dia pior e fingindo que quer ajudar. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Lembra que eu falei para vocês aqui? Volto a bater na tecla, galera. Eu vou ser chato por quê? Porque é fato. Então o fato está sendo ignorado. E tudo que eu tenho comentado lá atrás é o que está ocorrendo. Lembra quando eu falei das palavras do Rica Perrone? Que o Mário estava ignorando? Que o Mário fez errado em tirar o Diniz? Eu falei que eles iam perseguir o Marcão. E agora a intenção, na verdade, é prejudicar o Mário e o Fluminense. Eu até usei a expressão. Eles querem quebrar as pernas do Fluminense para nas próximas eleições tentar vender a muleta. Tentar alugar a muleta. E aí todo mundo ganha na muleta. Essa é a intenção. E o Mário está fazendo um monte de erro que eu não esperava que ele fizesse. Lembra quando eu comentei lá atrás também que nós temos que dar moral ao Mário, que ele está fazendo um trabalho fantástico. Lá na frente, se ele fizer merda, a gente fala? Tá eu aqui falando. Mário Bittencourt, você é o presidente do Fluminense Futebol Clube. Você não pode se omitir. Desde o início desse ano, você está se omitindo quando o assunto é crise. A torcida, a verdadeira torcida, espera as suas palavras. Você cometeu um erro, é humano.
por mais que esse erro estivesse explícito. Mas é humano. Persistir no erro é burrice. É burrice. Ok? Então vamos lá. Todos nós sabemos, é público, que o elenco ficou muito abatido. O elenco se sente culpado. O elenco se sente fragilizado com a saída do Diniz. Até os possíveis haters. Até os insatisfeitos do elenco, que tanto tentam dimensionar isso aí, mas não conseguem porque não tem essa quantidade de insatisfeito. E ontem nós vimos isso. Aconteceu a mesma coisa que vinha acontecendo antes. O time vinha determinadamente bem, um erro, todo mundo perde a confiança. E aí? Fala comigo, Mário. Vai continuar insistindo nessa tecla? Vai continuar insistindo nesse erro? Não é vergonha voltar atrás. Até porque eu já vi isso em vários clubes. Já vi isso acontecer em vários clubes. O que eles querem trazer é treinadores de mediano para baixo, mas que são amiguinhos, que fazem o que eles querem. Eu falei para você, primeiro eles vão fazer tudo para tirar o Diniz, depois vão minar o Marcão até tentar chegar em você. Primeiro, conseguiram tirar o Diniz. Você teve grande participação nisso. Segundo, já estão falando que o Marcão não vai segurar nada, porque o Marcão é amigo de todo mundo, e que o Marcão foi posto na furada, e que o Marcão não vai conseguir reverter o quadro. Já querem tirar o Marcão, não tenha dúvida disso. E já estão falando que você é o culpado. Disso eles têm razão. E só não vão falar que você é o culpado por escutar o que eles dizem. Isso eles não vão dizer. Eles não vão dizer que você é culpado por entrar na pilha deles. E isso eles não vão dizer. Novamente, Mário, se você não for a voz do Fluminense, se você se omitir em ser a voz do Fluminense, aquela voz que guia a torcida, eles vão fazer isso, cara. Eles estão com alcance, são vários grupos e um só, eles estão com alcance, eles mexem na ferida que está aberta, como você falou, nós estamos sangrando, e eles usam isso contra você. Vai usar contra você, usado contra o Diniz, estão usando agora contra o Marcão, e vai chegar contra você e vão sangrar o Fluminense, pô. O que você pretende fazer quanto a isso? Eu tenho alguma coisa em mente. Não vou dizer que é a solução, mas eu sei o que não é a solução. Eu sei o que é e o que não é. Eu vou trazer as duas aqui para vocês. Mas eu quero que vocês interajam comigo, que vocês concordem comigo, ou que discordem, mas que vocês deixem a opinião de vocês. Ok? Primeiro, eu tenho ouvido muito, tem que trocar tudo porque em 2009 foi assim que foi feito. 2009 é 2009. 2024 é outro papo. 2024 é outro papo. Nós não devemos passar desse limite aí. O que nós temos que fazer é uma coisa diferente. Mas o que nós não temos que fazer é partir para o desespero. Eu já vi até uns dizendo, esse quer arrebentar o Fluminense mesmo. Tira os 11 e bota 11 novo. Ou seja, quer botar 11 jogadores sem ritmo de jogo, sem qualquer adaptação correta, quer pegar a responsabilidade, jogar nas costas deles e falar, se vira. A grande verdade é que daqui para frente, o que der errado, esses covardes vão continuar culpando o Diniz. Eles vão dar 5% assim, ó,
de crédito pelo título e 95 pela merda desse ano. Eu acho uma covardia. Eu acho que esses caras só querem tumultuar o ambiente. Vocês. Eles já estão com o discurso de que o Marcão não vai resolver, porque o Marcão é amiguinho, o Marcão não tem peito para fazer a mudança necessária. Aí vamos fazer um negócio? Pega esses idiotas que falam isso, bota eles lá no lugar do Marcão, mas bota a responsabilidade para eles. Para eles. Se der certo, o mérito é deles. Se der errado, a culpa é dele. Sabe o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, que o cagão vai fazer, eu não sou treinador. Então por que dá pitaco, porra? Então por que dá pitaco? Então por que fala besteira? Se não tem conhecimento de causa, por que fala besteira? Aí depois quer ir pra casa, não, que eu fui pra casa, almocei, jantei, dormi e tal, pra poder ficar calmo. Porra, não parece. Não parece. Depois da derrota, eu fiquei, porra, revoltado na hora. Muito irado. Mas eu tenho que pensar. Eu não posso abrir mão de pensar. Eu não sou burro, porra. Ninguém vai pensar por mim. Eu tenho que fazer uma análise e tentar entender onde eu posso ajudar, mas de verdade. Tentar construir. Tentar ser útil. E não tentar destruir. Eu acho que até com medo de zoação de coleguinha, depois de falar, mas eu falei. Falou porra nenhuma, só falou merda. Só tentou destruir o clube cada vez mais. Não sei quais os interesses. Não sei se é só burrice, se é só raiva. Família, uma coisa que tem que ficar bem nítido. Nós não estamos brigando com os jogadores, tem que parar com isso. Nós não estamos brigando com comissão técnica. Nós não estamos brigando com diretoria. A grande verdade é o Mário perder a vaidade e nós também. Quando eu digo nós, falando, me refiro à torcida tricolor. Por que a torcida tricolor? Galera, a gente fica muito revoltado com o que está acontecendo. É verdade. Mas nós não vamos deixar de amar nosso clube. Nós vamos continuar a amar o Fluminense. Então a nossa intenção, pelo menos eu acho, é salvar o Fluminense. O Fluminense é o sentido dessa salvação. É nós ressuscitarmos o futebol do clube. Então tem algumas medidas que o Mário pode tomar, tá? Que o Mário pode tomar. E tem algumas medidas técnicas dentro de campo que eu vou passar sobre escalação, sobre algumas coisas que eu acho que pode dar certo. E o porquê dessas minhas opções. Eu gostaria de receber o comentário de vocês quanto a isso, ok? Então vamos lá, família. Primeira coisa, vamos partir para a área da diretoria. Mário, por que se dane que você fez uma coletiva recente? Faça um pronunciamento, não faça uma coletiva. Faça um pronunciamento. Se você, não sei se você teria essa coragem. Se você quiser trazer o Diniz de volta, eu acho até uma ótima ideia. Os jogadores se sentiram muito culpados com a saída do Diniz. Essa é a hora dos jogadores darem a resposta positiva. Esse é um fato. Já está provado que a culpa não é do Diniz. É o que eu comentei antes, é má fase, galera. Quando a má fase bate, meu irmão, para aqueles toscos que ficam revoltados com o que a gente falava, não tem outro jeito, é trabalho. Não tem o que fazer, irmão. Não é ir para a porta do bar que você vai resolver a questão, não. Ali é trabalho. Tem que trabalhar. A questão dos jogadores estão sem confiança. Passa pelo presidente. Nesse comunicado, nessa declaração do presidente, não é coletiva. É uma declaração. O presidente tem que chamar a responsabilidade para si, fazer a promoção de ingressos no próximo jogo
e pedir para a torcida apoiar, para a torcida incentivar, para a torcida estar junto. Porque não é para a torcida pegar e falar assim, mas o time não jogando porra nenhuma, vou fazer o que lá? É o clube. É para a torcida abraçar o clube. E tem certeza de uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa, que eu já passei por isso. Primeira bola, um jogador errar. Que um jogador errar, o estádio cheio. Um jogador nosso errar, a nossa torcida aplaudir e passar palavra de incentivo, ele vai se multiplicar em 10 e dificilmente vai errar de novo. Acredite que eu sei o que eu estou falando. Dificilmente ele vai errar de novo. Hoje não é culpa da torcida, por favor, deixar bem claro. Não é culpa da torcida. Mas até os jogadores experientes estão sentindo, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Tem alguns jogadores ali que a bola bate no pé, erra, toma vai, acaba o jogador. Só que não é um, nem dois, nem três, pô. A preocupação, o medo, a insegurança bate, vem forte demais. É isso que está acontecendo. Lembrem-se que esses jogadores que foram tão malhados recentemente já deram sinais que sabem jogar. O Antônio Carlos, que era contestado desde cedo, tem feito partidas maravilhosas. O próprio Gabriel Pires está errando agora, mas a verdade seja dita, o cara está sem ritmo de jogo. Mas sabe jogar, já demonstrou que sabe jogar. Mas e aí? Eu refaço a pergunta. Vocês querem ser parte da solução ou do problema? Eu não estou pedindo para a torcida ir para a arquibancada, ver os caras fazendo merda e ficar batendo palma igual retardado. Não é isso. Estou pedindo para a torcida ir para a arquibancada e jogar junto. Jogar junto. Como nós fizemos ano passado. Só que no ano passado nós estávamos recebendo do clube um futebol envolvente, bonito, brilhante. Mas, gente, a cada dia que passa, eu vejo que o craque daquela equipe era a gente. É o torcedor da arquibancada. É ele que é o combustível da equipe. E eu noto que nós podemos voltar a ser. O que você acha? Você concorda comigo? Alô, Mário, vai se omitir de novo? Em vez de você ditar o que a torcida deve fazer, de você se manifestar a favor da torcida, tu vai continuar se deixando levar por mimizentos? Família Tricolor, vamos falar da equipe agora? Vamos falar da equipe? Próximos jogos do Fluminense. Próximos jogos. Se eu optasse, tivesse o poder de colocar o time em campo, se tivesse o poder de ser conselheiro, pudesse aconselhar o Marcão a escalar o time, eu de olho fechado no escuro, eu já iria com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Marlon e Marcelo. Meu meio-campo iria com Felipe Andrade, Martinelli, o Gabriel Pires e o Alexander. Na frente, eu entraria com o Keno e com o John Kennedy. Esse seria meu time. Essa seria minha equipe. Ok? Por que isso? Isso no caso do Felipe Melo não poder jogar. Se o Felipe Melo puder jogar, ele é titular absoluto. Ok? A zaga fica de Antônio Carlos e Felipe Melo. Caso contrário, Antônio Carlos e Marlon. Ok? Por que eu digo isso para vocês? Por que eu escolheria essa equipe? Primeiro, quem ganha uma partida de futebol, na maioria das vezes, não é aquela equipe que corre mais. Vocês já repararam como é que o time está morrendo no final do jogo? Não é questão de operação física. Futebol não se pode correr errado. Correr errado é suicídio. E nós estamos correndo errado. Nós estamos botando muita energia onde não há necessidade.
E quando essa energia vai embora, aonde você tem que botar energia, você já não tem mais, acabou o fôlego. Nós estamos correndo muito e pensando pouco. O nosso grau de concentração tático está horrível. Não é que o Diniz tenha perdido a mão, que o Marcão seja frouxo. Não, os dois são excelentes. O que está acontecendo é a equipe acordar para esse detalhe. Vamos lá, galera. Por que Felipe Andrade de volante? Nós temos que ter um pitbull. Nem sempre nós vamos poder contar com um pitbull de alta qualidade como o André. Ainda mais na seminência que está sendo vendido. Felipe Andrade já arrebentou a boca do balão com o próprio Marcão no início do Carioca. Felipe Andrade plantado na frente da zaga. Plantado, dali não sai. Ok? Martinelli pela direita, onde ele é muito consistente. Onde ele marca muito bem. Gabriel Pires pela esquerda. Gabriel Pires vem jogando bem. Ele não está mal. O problema do Gabriel Pires é ritmo de jogo. O time está uma bagunça. O Fluminense não consegue se acertar taticamente em campo. Não consegue fazer aquela... O que o Fluminense faz? Com a bola no pé, sem posição. Mas perdeu a bola, você tem que voltar logo para a sua posição, para fazer a recomposição, para poder ficar tranquilo. E não ficar correndo atrás dos outros. Até um lance que eu achei curioso, que eu vi no X, eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou chamar a atenção que estão acusando o Samuel Xavier. Mas eu, particularmente, eu não acho que o erro foi do Samuel Xavier. Eu vou dizer para vocês por que daqui a pouco. Mas deixa eu terminar de passar sobre o time até o final. Então eu faria meu meio campo assim. Felipe Andrade, Martinelli pela direita, Gabriel Pires pela esquerda. À frente deles, eu botaria o Alexander. E na frente, Keno e John Kennedy. Por que Alexander na frente? Porque o Alexander tem uma desenvoltura muito grande para jogar nessa posição. Nós não nos classificamos para a Olimpíada, mas no pré-olímpico, uma das coisas boas foi ver as atuações do Alexander adiantado como meia esquerda. E a gente ganha no processo muito bom. Porque a qualquer momento a gente pode jogar o Alexander para a esquerda e trazer o Marcelo para o meio. O Marcelo tem um poder de criação hoje muito mais desenvolvido do que do próprio Ganso e do Renato Augusto juntos. Por quê? Renato Augusto tem alguns lampejos, algumas coisas favoráveis, mas não consegue engrenar ainda uma melhor participação. O Ganso joga demais, gente. Só que o Ganso é aquele vagalume. E quando o Ganso não consegue achar a bola para jogar, ele está recuando muito. Ele está indo lá na meia-lua buscar a bola, lá na lateral direita buscar a bola. Como é que o ataque vai sobreviver se o meu criador de oportunidade está lá na minha zaga? Não é para estar lá. Não é para estar lá. Ok? E eu vejo com muito bons olhos essa variação. O Alexander ir para a lateral e o Marcelo vem para o meio com liberdade. Porque o Marcelo no meio ele cria, ele vira a jogada, ele bate em gol. Aquela defesa no chute de ontem, foi milagre o goleiro fez. Aquela tabelinha do Marcelo com o Cano. Foi milagre. Bola rápida, difícil. Milagre. Ok? E na frente, Keno e John Kennedy. John Kennedy na obrigação de jogar sempre em cima do último zagueiro. Sempre. Porque se o John Kennedy jogar em cima do último zagueiro, ele vai segurar no mínimo 2 lá atrás todo lance. No mínimo. Ele não tem que voltar igual tá voltando. Tomamos gol ontem porque o John Kennedy não fez a falta. Não é cacuete de atacante, de marcador, pô. O cara é atacante, não tem cacuete de marcador. Fazer uma falta lá na frente é uma coisa, fazer uma falta pra matar a jogada aqui no meio campo é outra, pô. Não é do cara. Podia ter feito a falta? Podia. Nada o impedia de fazer. Mas só que não dava só ele, tinha mais 3 junto com ele. O errado é ele estar ali. O errado é ele estar ali. Entendeu? Já falei para vocês e repito. Concentração, a zaga, meio campo e ataque tem que estar num bloco só.
Tem que estar num bloco só. Por que eu falo para vocês que o Felipe Melo é titular? Se o Felipe Melo está em campo, esse absurdo não acontece. Do lance que eu vou mostrar aqui agora. Isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque o Felipe Melo está 2 esporros no Martinelli, ele já estaria cobrindo o Samuel Xavier. Jogador não é The Flash. Lateral, qualquer lateral do planeta, não é The Flash. Quando ele sobe para fazer uma jogada, alguém tem que cobrir ele e ele voltar por dentro. Esse é o beabá do futebol. Há uns vídeos atrás eu já comentei sobre fundamento. Isso é fundamento, isso se aprende na base. Vou mostrar o lance para vocês aí agora. Reparem. Se você reparar, o Samuel Xavier, quando dá o passe para o Ganso que perde a bola, Samuel Xavier voltando ainda, olha para a esquerda e vê o adversário ainda em seu campo de defesa, quase na divisa do meio campo ali. E ele volta trotando pelo meio. Aquela finalização do lado esquerdo, o cara livre, não é culpa do Samuel Xavier. Quem tinha que estar ali era o Martinelli. Entendeu? Quem tinha que estar ali era o Alexander. Era um dos volantes. O que acontece com os 2 volantes? A zaga recua, ninguém dá o bote. Tá 3 zagueiros ali, o Antônio Carlos no meio da área correto. O rapaz bate cruzado, mas ainda tá correndo para cima deles, da zaga. O Alexander e o Martinelli, para quê? Um era para estar ali, o outro é para estar na direita. Vocês repararam que toda a primeira e segunda bola era da zaga deles? Cruzavam a bola na área, a gente já tá atacando, cruzava na área, a zaga tirava, a segunda bola era sempre deles. Por quê? Isso é erro de posicionamento. Isso é erro de posicionamento. Nós estamos desconcentrados e estamos botando uma força física danada em vão. Porque está correndo errado. Futebol não se corre errado. É importante que a equipe entenda isso. Futebol não se corre errado. Futebol é toque, compactação e transição. Nós temos o Cano aí. Por que eu boto o Cano no banco pro John Kennedy? Porque eu preciso preservar o Cano. Enquanto o time estiver rendendo desse jeito, o Cano não tem utilidade. Eu tenho que acertar o time para trazer o Cano. O Cano não é um exímio jogador em sua técnica. O Cano não é um exímio marcador. O Cano é um exímio finalizador. Então, essa bola tem que chegar para o Cano em condições de finalizar. Ontem ele teve uma, pegou de canhota, o goleiro salvou. Show! Agora, a nossa zaga dá para plantar no meio do campo e não recuar. Pô. E ficar ali. Marcar a pressão, marcar em cima. Mas a gente não consegue marcar em cima porque a zaga recua. Lá para a nossa meia-lua. Então, os setores ficam espaçados. Então fica fácil de jogar. Onde eles estão deitando o cabelo. Esse é o problema. Essa é a falta que o Felipe Melo faz. Mesmo se o Felipe Melo sendo um cara de mais idade, ele tem uma percepção de cobertura fantástica. Ele tem uma noção de espaço. Porra, a experiência ajuda e muito. Porque você vai unir a experiência dele com a qualidade técnica que ele já tem. Por isso que ele é titular absoluto. Ele em campo, ele organiza. Eu duvido que o Martinelli ia estar ali de bobeira passeando na hora daquele lance. Eu duvido. Já mostrei o lance para vocês, daqui a pouco eu mostro de novo. Eu duvido. Repara aí, olha só. Vamos ver. Martinelli dá as costas e vai correr para cima do Antônio Carlos. Lembra que eu comentei na bola parada que os nossos jogadores estão marcando a bola em vez de marcar o adversário? Tá aí, ó. Não é só na bola parada. É durante o jogo. Vocês não vão conseguir correr igual a bola.
Não existe isso. É pegou, toca, pegou, toca. No momento certo, bota em profundidade, bota em velocidade. A única diferença é a minha zaga. Porque a minha zaga, desde há muito tempo faz isso. Contra o Flamengo errou direto e de novo vem cometendo o mesmo pecado. Até que ontem nem tanto nesse ponto. Mas está jogando, você tem que ter um espaço seguro para resolver se vai tocar ou se vai chutar. Se você vê que esse espaço está ameaçado, dá chutão. Tem que dar chutão. Tem que parar com esse negócio de dar peteleco para cair ali e dar chutão. Bota na bandeirinha de córner do adversário. Porra. Nós temos que acordar, galera. Só depende da gente. Só depende da gente. Não depende de mais ninguém. Ok? Então, pra mim, essa aqui é a minha opção. É a minha opinião. Fábio, Samuel Xavier, o Antônio Carlos, Felipe Melo, se não puder o Marlon, Marcelo, Felipe Andrade, Martinelli, Gabriel Pires e Alexander. Na frente, Keno e John Kennedy. Ok? E quanto ao Marlon joga demais. O time todo está em uma fase, não é só o Marlon, não, o time todo. O Marlon tem tudo para dar muita alegria pra gente, galera. É moleque de Xerém, não esqueceu como se joga bola. E todo mundo sabe que é bom jogador, porra. É melhor ter paciência aqui, com todo o elenco, e resolver aqui, do que ver esses caras em ponto clube brilhar lá nas nossas costas. Ok? Triplo C, curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Lealdade tricolor, gente. Sempre. Só aqui não estamos juntos, Fusão. Até a próxima.